Então, muito boa noite a todos vós. É com muita satisfação que eu vejo que o frio e a umidade não demoveram todos vós para estarem aqui hoje, nesta primeira tertúlia do ano. Peço imensa desculpa pelas condições, as condições técnicas aqui da minha parte. Tenho estado adoentada e, de facto, não me faço ouvir da melhor forma e agradeço muito a vossa compreensão e, por isso mesmo, também estamos a tentar usar aqui o microfone para facilitar e sermos mais audíveis. Agradeço muito a vossa presença aqui esta noite. É realmente muito bom ver esta sala composta nesta noite tão fria, mas também tão convidativa a conversarmos, porque uma boa conversa é capaz de aquecer o coração e se calhar também a alma e o corpo. É isso que nós vamos perceber. Agradeço também ao Pedro Gonçalves, que está aqui mais uma vez para gravar esta tertúlia. Gostaria de dizer que, tal como na edição anterior, será feita a gravação, mas não está a ser transmitida em direto para lado nenhum, estejam perfeitamente à vontade. É apenas para ficarmos com o registro desta conversa, porque de facto por vezes ficávamos com pena de tão interessantes conversas, tão interessantes partilhas que nós tínhamos e depois tudo se ia com o vento, não é? Não ficávamos com esse registro. E a partir da última tertúlia tivemos a possibilidade, e agradeço muito ao Pedro Gonçalves, que é um salmarense dedicado a estas tecnologias, tem várias empresas e uma delas é nesta área. Passo a publicidade, boa publicidade, quando precisarem, quer seja para transmissões online ou este tipo de registros, podem usar os seus serviços. E então vamos dar início à primeira tertúlia do ano, e é uma tertúlia que nos enche de satisfação, que nos enche de orgulho, porque, como falávamos na última edição, para aqueles que aqui estiveram, e vou falar para aqueles que são hoje estreantes, e é muito bom que, passados cerca de 12 anos, é isso mesmo, 12 anos de tertúlias, claro que tivemos depois aquela paragem pelo meio pela pandemia, mas há 12 anos atrás começávamos estas conversas, exatamente para trazer à conversa temas importantes, temas da nossa vida, temas que importa refletir, e quisemos trazê-lo para um ambiente informal, de conversa, entre amigos. Quisemos retirar os temas importantes das palestras mais científicas, onde por vezes só acompanha aqueles que já são muito especialistas dessas áreas. E nós acreditamos que importava tirar desses contextos e trazer para um ambiente mais próximo, mais informal, temas importantes para a nossa vida. As tertúlias aqui entre nós nasceram sob a iniciativa do Gabinete Municipal de Psicologia e felizmente continuo até hoje a ter a parceria do colega Henrique Nicolau, que é nosso psicólogo e é aqui um cúmplice desde essa primeira edição, há 12 anos atrás. Obrigada, Henrique, por estares novamente connosco. E depois foram evoluindo para temas do mais diverso que pode haver. Pronto. Tenho aqui algumas tertulianas muito assíduas, que sabem bem do que eu digo, porque têm vindo quase sempre. É o caso da Rosália, que por acaso é a minha mãe, dá-me um imenso orgulho de ser tertuliana e sobretudo, só falhou a primeira, vejam bem, portanto acho que merece esta distinção, mas também a amiga Custódia, a amiga Amélia, a professora Amélia, que também têm sido assíduas, e eu agradeço muito porque já é uma longa amizade. E é isso que nós pretendemos, é uma conversa muito próxima, muito informal, em que todas as pessoas se sintam à vontade para partilhar aquilo que estão a sentir, aquela que é a sua experiência. Como gostamos de dizer, todos nós somos especialistas na nossa vida e todos nós temos algo algo para partilhar, algo para aprender e algo que ensinar. Esse é o princípio da nossa tertúlia e assim nos gostamos de manter. Também o professor José Lourenço, estou aqui a ver, também um assíduo tertuliano desde há muitas edições, e todos vós espero que se sintam em casa e que venham muito mais vezes, aqueles que vêm pela primeira vez e os outros que continuem.
Eu sei que hoje, especialmente pela convidada que nós temos, há pessoas que até vieram de bastante longe. É verdade. E por isso eu agradeço de coração a fazer essa estrada num dia destes para aqui estar. É um enorme orgulho e agradeço muito. Sei que está aqui na nossa frente, aqui. Ela merece tudo. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Aliás, temos esta sala também composta num dia tão fresquinho. A culpa é toda mesmo da nossa convidada que eu vou apresentar de seguida. Então, desde a última conversa, em novembro, em que estivemos aqui a falar de inteligência artificial, com o nosso cientista são-brasense Dário Passos, aqueles que aqui estiveram se lembrarão, que nós temos portanto, o objetivo de trazer até aqui pessoas que têm uma história de vida interessante para partilhar, e a sua história de vida é em si o tema da nossa tertúlia. Portanto, a partir de novembro é este o nosso tema principal, são as pessoas. Cada um de nós tem a sua história de vida e nós vamos convidando pessoas que achamos que têm um percurso, uma aprendizagem que merece ser partilhada. Portanto, preparem-se, porque é isso que nós vos vamos apresentar e já temos alguns convidados que eu penso que vocês vão gostar, de áreas diferentes, com percursos bem diferentes. E então, depois de um cientista são-brasense, nós quisemos convidar uma escritora são-brasense. Uma escritora que nos dá imenso orgulho, porque é uma cidadã são-brasense, mas uma cidadã são-brasense do mundo. Para mim é assim com uma particular emoção e com muito, muito orgulho, porque eu conheço a Dora desde que me conheço. Ela é só um bocadinho menos jovem do que eu, um bocadinho pouco, e foi aluna da minha mãe, portanto eu sempre ouvi falar da Dora, da excelente aluna Dora Gago. Portanto, depois ver o percurso que a Dora foi tendo foi um orgulho que foi crescendo e foi-se consumando, não é? E há pouco tempo também a Dora foi uma das nossas entrevistadas num projeto que temos que se chama São-Brasenses pelo Mundo. E temos hoje aqui connosco também a Sofia Silva, que fez uma viagem digital, atenção, uma viagem digital comigo para irmos ao encontro da Dora em Macau. Foi fantástico e em plena pandemia soube muito bem nós viajarmos até Macau naquele dia e agradecemos muito à Dora por nos ter aberto a porta para contar um bocadinho da experiência de ser são-brasense pelo mundo. E é isso também que ela hoje nos vai aqui certamente deliciar. Antes de lhe passar a palavra, porque vocês vieram aqui sobretudo para ouvir a Dora, dizer-vos que estamos realmente perante uma personagem, uma personalidade incrível. A Dora é doutorada em Literaturas Românicas Comparadas pela Universidade Nova de Lisboa, isto em 2007. É mestre em Estudos Literários Comparados, licenciada em Português-Francês pela Universidade de Évora, portanto ela inicialmente fez os seus estudos em Évora, foi professora do ensino secundário, foi leitora do Instituto Camões da Universidade da República Oriental do Uruguai, imaginem, foi também investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Aveiro e ainda foi pós-doc visitante na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Portanto, quando nós dizemos que o percurso académico atravessa 3 continentes, nós não exageramos, é mesmo assim. É uma verdadeira cidadã do mundo. Foi professora associada de literatura no Departamento de Português da Universidade de Macau, tendo sido diretora e vice-diretora deste departamento durante muitos, muitos anos, desde 2012. Ela depois explica melhor. E é um enorme orgulho, não é, ter uma são-brasense à frente de um departamento da língua portuguesa tão longe como a Dora esteve. É realmente um enorme orgulho. Tem sido investigadora principal de inúmeros projetos, membro do comitê editorial de diversas revistas académicas internacionais, colaboradora do Centro de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, do Centro de Estudos Ingleses, Tradução e Anglo-Português da Nova de Lisboa, e eu nem vou dizer todos os itens do seu currículo, porque senão saímos daqui muito, muito tarde e com muito, muito frio. É autora de publicações na área da literatura comparada, também de poesia e de ficção, e tem apresentado comunicações em congressos internacionais em diversos países. E, como escritora, arrisca-se a ser a são-brasense com mais livros publicados, pelo menos contemporânea, naturalmente,
porque tem, se não me falha a conta, 10. Pronto, ainda bem que eu falhei. 10 livros publicados. O mais recente tem um nome lindíssimo, que se chama Floriram por Engano as Rosas Bravas. Foi publicado em 2022, já foi apresentado, melhor dizendo, aqui em São Brás de Alportel. E eu acho que a Dora Gago, de facto, é um exemplo de que se pode nascer no Algarve, pode-se fazer a escola primária no Peral, pode-se fazer a mocidade e a juventude longe do litoral, ou pelo menos a 15, 20 km do litoral, longe da capital e mesmo assim ter um percurso extraordinário e avistar o mundo. Portanto, acho que é um exemplo para todos nós e, sobretudo, e deixem-me dizer desde já, por este percurso todo, enorme e cheio de ciência, de saber, de rigor, todo este percurso não significa presunção, altivez, nada disso. A Dora continua a ser uma menina humilde, simpática, acessível, e isso acho que é do imenso valor. Por isso, agradeço muito. Aliás, ela estar aqui mostra isso mesmo, a facilidade com que nós falamos com ela, com que comunicamos com ela, com que abre as suas portas, apesar deste currículo que já podia fazer, com que ela, pusesse assim uma certa margem e se defendesse, digamos, destas coisas. Portanto, muito, muito obrigada, Dora, por estares aqui. É um enorme orgulho para nós e gostaríamos muito de ouvir de viva voz um bocadinho do que é ser uma cidadã do mundo e como é que tu hoje vês o mundo depois de ultrapassares todas estas fronteiras e como é que é voltar a estar aqui deste lado. Portanto, deste já estas questões, depois vou lançar mais algumas e todos os que aqui estão vão ser um bocadinho entrevistadores e tertulianos no melhor uso da palavra. Muito obrigada desde já. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Penso que toda a gente me consegue ouvir, não é? Acho que não preciso de microfone. Os professores têm esta coisa de falarem alto para toda a gente ouvir. Então eu quero agradecer imenso, não é? Para já à Câmara Municipal de São Brás de Alportel, à Marlene, que tem também um percurso do qual também me orgulho muito e que tem sido notável aqui na autarquia e no município de São Brás e não só. Dizer que é para mim uma grande alegria e também uma grande emoção estar aqui hoje e ter sido convidada para esta tertúlia e, além do mais, estar aqui no meio de amigos, não é? De pessoas de família, ter gente que veio de longe, não é? Como é o caso ali da Denise, que veio de Lisboa, a Fernanda Dias, o nome grande da literatura de Macau, pintora, que veio de Faro, a Ana Isabel Soares, professora da Universidade do Algarve e diretora do Departamento de Artes e Humanidades, que também veio de Faro, a minha prima Júlia e o esposo também vieram de Faro, não é? E claro, todos os outros, não é? Estou só a destacar aqueles que vieram de mais longe, não é? Claro que agradeço da mesma forma a presença de todos e é uma grande alegria para mim estar aqui convosco hoje. Então, a primeira questão é como é que se vê o mundo depois de todo este percurso, não é? E o que é que muda? Então, eu fui para... só uma pequena correção, portanto, eu fui diretora do Departamento de Português da Universidade de Macau durante os últimos 2 anos. Comecei a trabalhar na Universidade de Macau em 2012, como professora auxiliar, depois fui promovida para professora associada em 2018 e depois, durante os últimos 2 anos, fui antes também vice-diretora e depois, durante os 2 últimos anos, diretora do Departamento de Português, que foi realmente um desafio particular, porque o Departamento de Português da Universidade de Macau é um dos maiores departamentos de português do mundo, com 35 professores a lecionar em português a tempo inteiro. Se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, o maior departamento de português é o da Brown, que tem 6 professores, não é? Portanto, só para vermos que realmente
é realmente um departamento grande. Então, eu fui para Macau em 2012, como estava a dizer. Não foi o meu primeiro contacto com Macau. Eu tinha lá estado em 1991, porque ganhei um prémio de um concurso da Comissão dos Descobrimentos, organizado pela Comissão dos Descobrimentos Portugueses e pelo Instituto Português da Juventude, com o apoio também das câmaras, um concurso que se chamava Descobre a Tua Terra. Esse concurso pedia que se escrevesse um texto sobre a nossa terra e o prémio era uma viagem a Macau. Então eu tive essa extraordinária experiência de ter ido a Macau com um grupo de outros jovens que também tinham sido vencedores do mesmo concurso, de outros distritos e de outros concelhos. E Macau foi assim um fascínio enorme, não é? Em 1991, a Fernanda Dias sabe, não é? Que foi viver para Macau em 1986, não é? Pois. Portanto, Macau foi, ainda por cima, foi uma das primeiras idas ao estrangeiro. Foi a primeira vez que andei de avião e foi assim fiquei fascinada, não é? Claro que jamais poderia imaginar que iria, 20 anos depois, trabalhar para Macau, não é? Quando regressei a Macau em 2012, tudo tinha mudado, a paisagem tinha mudado, portanto, aquela explosão de urbanismo selvagem, não é? Já não tinha nada a ver com aquela imagem que eu tinha guardado em mim, não é? Depois, claro, houve todas as questões de adaptação, não é? Questões de adaptação que foram, no fundo, diferentes daquelas que eu tinha tido já anteriormente quando fui para Montevideo. Portanto, não foi a minha primeira experiência a trabalhar fora do país. Os desafios foram diferentes. Montevideo, portanto, é no Uruguai, América do Sul, a língua é o espanhol, não é? É fácil de entender, é uma cultura, portanto, cultura ocidental, não é? Há uma familiaridade que nós temos, que, por exemplo, quando se vai para o Oriente, se perde, não é? Nós chegamos a uma cidade da China e somos analfabetas, não é? Porque não sabemos ler. Nem sequer sabemos ler, não é? Portanto, está tudo escrito em caracteres. Macau tem pelo menos a vantagem de ter ruas e algumas coisas com legendas em português, não é? Mas, por exemplo, se formos para cidades da China, isso não acontece. Há toda essa diferença, as línguas também, não é? Portanto, se formos ver em qualquer país, por exemplo, se formos à Itália, se formos à França, há uma referência, não é? Portanto, temos o inglês, temos o italiano, temos o francês, há uma referência linguística. No Oriente, não é? Portanto, o chinês ou o tagalo ou outras línguas, não é? O tailandês, portanto, não temos uma referência que nos faça entender, não é? Aquilo que nos dizem, não é? Depois, há também, portanto, estou aqui a falar nestas diferenças entre Oriente e Ocidente. Há depois todas as outras características das culturas, das diferentes culturas, das diferentes religiões. E o que eu senti no meio disto tudo é que o facto de termos que nos adaptar a um contexto tão diferente é profundamente enriquecedor, não é? A princípio é violento, não é? É um choque que é violento, porque temos que nos reinventar. Por exemplo, eu recordo-me, quando cheguei a Macau, eu levei, por acaso fui avisada por um amigo meu que já lá tinha vivido, então para apanhar o táxi do porto, do ferry, para o hotel, eu levei o nome do hotel em chinês. Mesmo assim, pode haver taxistas que não sabem ler, não é? Levei a fotografia do hotel e mais o mapa do hotel, não é? Portanto,
Temos que ter tudo, porque se Previsto. o plano A, o plano B e o plano C, não é? Aí algum há de resultar. Claro, depois, mais tarde, depois aprendi a dizer os nomes em cantonês, não é? Que é bastante útil. Mesmo assim é preciso acertar os tons, porque o cantonês tem 9 tons diferentes. Sabemos que atualmente vivemos num mundo globalizado, não é? E há a tendência de nos parecer que o mundo está cada vez mais uniforme, não é? Encontramos as mesmas lojas, é verdade que vamos ao Oriente, vamos entre o Oriente e o Ocidente, encontramos McDonald's, encontramos aquelas lojas que estão, restaurantes, cadeias de restaurantes, cadeias de lojas, que estão por todo o lado, não é? Há realmente cada vez mais esse movimento de globalização. No entanto, penso que por detrás disso há depois o resto, que é a essência das pessoas, a essência dos povos, as diferenças culturais, não é? E no fundo é isso que é importante, não é? É o que está por detrás de toda essa globalização e de todo esse fenómeno, não é? É no fundo aquelas questões que marcam as diferentes identidades. E o que eu senti ao longo de todo este percurso é que amadureci muito, foram experiências bastante enriquecedoras e, por outro lado, conseguimos uma visão mais ampla do mundo. Creio que conhecer muita coisa nos torna cada vez mais humildes também, porque começamos a ver cada vez mais tudo aquilo que não sabemos, tudo aquilo que não conhecemos, não é? Tudo aquilo que não somos capazes de fazer. E no fundo, creio que foi tudo isso. O que esta experiência de atravessar diferentes mundos e diferentes culturas me deu, penso que foi, por um lado, uma visão mais alargada do mundo, das pessoas, das culturas. Por outro lado, uma visão também mais aprofundada daquilo que é também ser portuguesa, daquilo que é ser europeia, daquilo que é ser sambrazense, não é? E gostei muito de ver aqui também a URSE, a nossa URSE da Serra, que fala o Bernardo Passos também. Nós somos como a Esteve e a URSE da Serra, que só floresce bem no seu dorido chão. Também a URSE, que entre os montes, se chama Torga, que também está ligada ao Miguel Torga, não é? Que é um autor também que tem sido importante para mim. Nada por acaso. É verdade. Nada por acaso. Foi uma escolha muito bonita também. Mas isto para dizer que há esta descoberta também do outro, não é? Daquilo a que se chama a alteridade, que é o conhecermos o outro, conseguirmos colocar-nos no lugar do outro também, e por outro lado cada vez mais um aprofundamento também da nossa identidade, daquilo que nós somos, não é? Porque há coisas que nós descobrimos também sobre nós quando estamos do outro lado do mundo, não é? Muitas vezes assim, sem nenhum apoio, portanto, completamente num trapézio sem rede, não é? Poderia dizer. E no meio disto tudo, também tenho que dizer que foi maravilhoso também ter sido entrevistada para o projeto dos sambrazenses pelo mundo, que é um projeto lindíssimo, e foi muito bom numa altura em que eu estava fechada em Macau há 2 anos, sem conseguir sair do território, não é? Porque a política da Covid-0 da China foi realmente muito dura. E foi muito bom ter falado com a Marlene e com a Sofia. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Ainda bem. Obrigada. Não sei se respondi à primeira pergunta. Eu acho que sim. Agora, peraí. É capaz de já haver aí curiosidade aí no ar. Pois. Eu acho que para além de responder, já estás a deixar-nos ainda mais curiosas e encantadas também de ouvir-te, que é quase como quem te lê, não é? Pronto,
ao ouvir a Dora percebemos porque é que ela escreve tão bem, não é? Porque... Aliás, eu estava a dizer, eu tenho aqui uma crónica pequenininha que relata, por exemplo, uma experiência de viagem, se quiserem, é mesmo muito pequenina, posso depois ler, enfim. Mas só depois, no final, ou quando só sublinhar algo que acho que disseste muito interessante, e depois vou pedir ao Henrique para pensar nisso e já depois nos deixar a refletir, mas eu acho que disseste qualquer coisa de muito interessante quando disseste que quando estamos longe, não é? Conhecemos melhor o outro, mas ao mesmo tempo conhecemos melhor a nós. E às vezes, se calhar, temos que estar um bocadinho mais longe para nos conhecermos melhor. E é isso que eu depois peço aqui ao nosso psicólogo de serviço. Identifico muito com o que dizes, porque já vivi sozinha um par de anos, não tanto, nem pouco mais ou menos, em Lisboa, muito mais perto do que Macau, mas lembro-me um bocadinho dessa aventura de trapézio sem rede e de quando realmente estamos sozinhos numa aventura, conhecemos muito melhor as nossas forças e quem somos. E por isso acho que é interessante e se calhar vale a pena uma reflexãozinha. Agora, eu acho que podes deliciar-nos com esses certos que trouxeste, eu acho. Então, eu acho que sim. Relata uma experiência, este faz parte do meu próximo livro de crónicas. Então vamos ter acesso a qualquer coisa em primeira mão. Sim, em primeira, sim. Foi publicada, sim, esta creio que foi publicada no Notícias de São Brás há uns tempos, acho eu. Mas ainda não tem pronto, livro. De qualquer maneira, vai sair no próximo livro que se chama Palavras Nómadas, que será lançado no Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, agora em fevereiro. Está mesmo fresquinho. É mesmo fresquinho. Depois será em São Brás, talvez, em abril. A Olga está aqui já para a Olga agendar. está aqui, portanto, é isso. Então, esta pequena crónica foi inspirada numa viagem que eu fiz à Malásia, a Kuala Lumpur, e foi uma das primeiras viagens que eu fiz sozinha na Ásia. Acho que vou, talvez. Sim, estás em casa. Então o título é O Marido Imaginário. No aeroporto de Kuala Lumpur, o meu olhar procura em vão um papel com o meu nome. Estou sozinha, na Malásia, um país maioritariamente muçulmano. Reservei o shuttle do hotel para simplificar a vida. Os outros passageiros vão escoando suavemente enquanto eu permaneço. Até que reparo num homem com uma folha A4 onde se lê Mr. Gogo. Após uma breve hesitação e sem ver mais nada que se pareça com o meu nome, aproximo-me dele para lhe dizer que tudo indica ser eu a pessoa que ele espera, mesmo não sendo Mr. nem Gogo. Nem um nem outro estão corretos e, no entanto, são a forma de me identificar. Seguindo este raciocínio, podemos questionar-nos: com que linhas se desenha a nossa identidade aos olhos dos outros, para quem o nosso nome não passa de exóticas letras sem sentido? Talvez o nosso retrato não passe de uns rabiscos garatujados com a tinta do estereótipo numa folha branca semi-amarrotada. É nesse esboço tosco de linhas irreconhecíveis que nos procuramos resgatar ao olhar de quem não nos conhece. E saberemos com que tinta pintamos o retrato desses outros, distantes de nós, do nosso universo social e cultural. Depois, noutros países, o meu apelido foi mudando, desde Mr. Gaga, Mr. Goga, enfim, todas as variantes possíveis, mas uma única constante, sempre Mr. Que isso de uma mulher andar a viajar sozinha pela Ásia, enfim, ainda tem que se lhe diga. Apesar de todos os caminhos trilhados rumo à emancipação, à igualdade de direitos, etc., etc. Como, aliás, refere Raquel Ochoa no seu livro de viagens, Pés na Terra, quando uma mulher viaja sozinha, o mundo relembra-lhe a cada momento. Na verdade, em Kuala Lumpur, foram constantes as perguntas acerca do paradeiro do meu marido. Senti que pisava um território de veras interdito por ser mulher e me atrever a percorrer aquele espaço sozinha. A certa altura, comecei a dizer que o meu marido estava a dormir no quarto do hotel por estar muito cansado.
E o cansaço era de tal ordem que o meu homem imaginário dormiu durante 4 dias seguidos. Curiosamente, mais tarde, ao ler o já referido livro de viagens de Raquel Ochoa, percebi que chegou a usar também uma estratégia semelhante. Terminado o fim de semana alargado, regresso a Macau. Surpresa na chegada ao aeroporto. Um agente da Polícia Judiciária aborda-me. De repente, um redemoinho de pensamentos a espojar-se dentro da minha cabeça. Terá alguém do hotel de Kuala Lumpur avisado sobre uma residente de Macau cujo marido dorme há 4 dias? Pensarão que assassinei essa criatura apenas gerada no útero da minha imaginação? Terá aparecido, por macabra coincidência, algum cadáver no quarto onde estive a encaixar no perfil que desenhei? Ter-se-á alguma hóspede queixado do desaparecimento de um marido? Por momentos, e fabulação e realidade fundem-se, galopam a par, para finalmente se enliarem num complicado nó cego difícil de desatar. Mas eis que o agente me pede o passaporte, manda abrir a mala, note que é português, explique que sou professora na Universidade de Macau, fui passar o fim de semana alargado a Kuala Lumpur. Imediatamente muda o registro do modo autoritário para o simpático. Diz que nem precisa de revistar a minha mala, que aquele é um mero procedimento convencional, já que o perfil de uma mula ou correio de droga corresponde ao de uma mulher a viajar sozinha, com a idade compreendida entre os 30 e os 40 anos. Na altura, já entrada nos 42, fico feliz com a generosidade de ainda estar qualificada para correio de droga. Além da satisfação em saber que o facto de ser professora na Universidade de Macau me poderá abrir as portas a um futuro alicerçado no obscuro reino do ilícito, sem levantar suspeitas. Mas, acima de tudo, tranquiliza-me saber que o marido imaginário continuará a dormir, encobrindo os meus receios, no seu devido lugar, nos lençóis da imaginação. Oh. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos abrir as Sim, hostilidades? é isso, claro. Então, eu acho que com esta extraordinária crónica, por acaso... Ah! Então, Sim. então, embalados nesta maravilhosa crónica, que mostra bem que temos escritora na sala, não é? Convido todos a deixarem as vossas questões, porque a Dora está aqui para satisfazer a vossa curiosidade e para ir contando mais histórias por entre meio. Portanto, estejam à vontade. Não sei se, entretanto, o Henrique já refletiu um bocadinho. Não sei se aqui estas fãs que vieram de mais longe também gostariam de partilhar alguma coisa. Estejam mesmo à vontade. O Henrique já tem o microfone na mão. O pedido, já agora dizer que foi o Pedro que nos pediu, se não virem objeção nisso, a utilização do microfone só facilita o registro do som, a captura do som. É isso. Obrigada. Pois isto foi uma maldade do Pedro, que veio logo entregar o microfone. Ok. Fez muito bem. Bem, eu vou ter que pedir que tu me recentres na reflexão que querias que eu fizesse. Porque Sim. eu fui fazendo muitas reflexões à medida que ia ouvindo a nossa convidada. Então, portanto, se não te importares de estreitar aí o meu pensamento, Pronto, se calhar eu vou. é mais fácil. Eu vou. Então, naturalmente que podes e deves partilhar tudo aquilo que te veio ao pensamento, não é? E que é sempre um ensinamento para todos nós, mas a minha questão é, e até vou adicionar mais umas achegas, já agora, pronto. Nós gostamos sempre de, na nossa tertúlia, pôr-nos um bocadinho a pensar e sairmos também todos mais enriquecidos com esta partilha, não é? E eu identifiquei muito, não é? Identifiquei muito quando ouvi a Dora dizer que quando estamos mais longe, não é? Conhecemos mais o outro, não é? E ao mesmo tempo também, se calhar, nos conhecemos melhor a nós. Pronto. E essa é a questão. Okay. E é isso que gostava que partilhasses, se isto faz sentido do ponto de vista de
psicológico também da questão. E já agora vou dar-te mais um toquezinho, porque o Henrique, para quem não sabe, é psicólogo nas nossas escolas, trabalha muito com crianças e jovens, e às vezes hoje parece que os jovens estão um bocadinho mais medrosos de se aventurar. Às vezes parece-me, não é? Não sei se são eles, são os pais, somos nós, se é a comunidade, somos todos, não é? Mas eu acho que é muito importante nós conhecermos melhor o outro para nos conhecermos melhor a nós. Portanto, é essa a dica. Obrigada. Bom, essa segunda parte dava outra tertúlia, não é? Exatamente, Se calhar não eu cabe sei, aqui, porque depois mas é temos só enquanto o pessoal ganha coragem. Senão às 4 da manhã está tudo zangado ou a dormir e a gente ainda está aqui a tertuliar, não é? Certeza. Bem, mas de qualquer forma, não querendo alongar muito, sim, eu ouvi com muita atenção e identifiquei-me com imensas coisas que a doutora adora dizer. Não concordo assim linearmente com esta ideia de que viajar é conhecer o outro. Na verdade é. Agora, fazer turismo não é necessariamente. Muitas pessoas não são viajantes. Sim, mas não é o caso. Mas é bom diferenciar. Aliás, há vários estudos, na Universidade do Algarve até há vários projetos, não é, que estudam precisamente essa questão, não é? Uma coisa é o turismo e é a perspectiva do turista, não é, que vai lá com o iPhone, tira lá não sei quantas fotografias e volta muito contente, lá dos hotéis não sei quantas estrelas. Outra coisa é o viajante que vai precisamente com essa ideia de conhecer as culturas e de conhecer as pessoas e de conhecer aquilo que lá se passa, não é? Portanto, viagem é uma coisa, turismo é outra. Eu distingo completamente as duas coisas. Foi só para clarificar aqui, sim, para sim, nos sim, entendermos melhor. Sim. Na verdade, eu fui turista São uma duas vida dimensões. inteira. Eu fui turista uma vida inteira, agora sou viajante. Pronto. Desde aí de 2013, 2014, Pronto. por aí assim, tornei-me viajante. É isso. Comprei uma mochila e vou de mochila às costas. E ando de transportes públicos e ando por sítios onde as pessoas todas me dizem que eu sou maluco e de facto não devo ser muito bom da cabeça, por isso é que se calhar sou psicólogo, dá um certo colorido à vida. E a verdade, sim, é que é raro eu viajar para um país onde as pessoas mais próximas de mim não me digam que isso é muito perigoso e que eu não devia ir. Na verdade, nunca me senti ameaçado em lado nenhum e é a melhor forma de todas de desmistificar estes pensamentos muito restritivos que nós temos, fundamentalmente em relação ao mundo árabe, por exemplo, que as pessoas têm muito medo dos árabes islamizados, mas a verdade é que a percentagem destes muçulmanos que são, de facto, uma mancha no mundo árabe é muito pequenina. O resto do mundo árabe são pessoas extraordinárias, extraordinárias. E sim, não há dúvida nenhuma que só temos esta percepção se lá formos. Sim. Se lá formos com vontade de nos enturmarmos na sociedade, de viver as vivências deles, nos sentarmos à mesa com eles, aceitarmos o convite de irmos à casa deles beber chazinho, que depois nos convidam para dormir lá em casa, que ficam ofendidos se a gente disser que não. E sim, não há dúvida nenhuma, nós começamos a perceber que o mundo é uma aldeia global, como agora tanto se apregoa, mas que no verdadeiro sentido da palavra ganhamos aqui esta sensação com uma dimensão muito mais realista de que quando os outros se cortam também corre vermelho, não é só nas nossas veias. É que quase dá a impressão às vezes que as pessoas que estão do outro lado do planeta, em algumas sociedades mais isoladas, são quase uma espécie de extraterrestres, de bichos maus, de pessoas de quem nos temos que defender. E quando lá vamos, percebemos que, caramba, o quão enganados estávamos, o quão arrogante é da nossa parte este tipo de pensamento. E quanto Aliás, mais foi isso que eu pobres as referi também, sociedades, a questão da humildade. mais generosas são as pessoas. Quanto mais ricas as sociedades, na qual nós gostamos de nos incluir, não tenho a certeza, mas vamos fazer de conta que sim, maior é a diferenciação que criamos em relação a estas pessoas. E não há dúvida, eu estive em Macau em 1999, poucos meses antes de Macau passar para a China. Devo dizer que gostei muito e gostei muito pouco. Gostei muito porque queria conhecer muito Macau. O território é muito bonito, o que lá está construído, estive no Monte da Guia, tive experiências muito bonitas e também me entristeceu muito. Não encontrei em Macau ninguém que falasse português. E agora chocou-me verdadeiramente dizer-me que havia 30 e tantos professores, ou que há, a lecionar português, porque eu interrogo-me, onde é que estão os macaenses que falam português? Nas lojas ninguém falava português, no aeroporto ninguém falava português, nos taxistas ninguém falava português, os militares pagos por nós no Monte da Guia, e está ali o nosso comandante da Marinha de Guerra, que não me deixa mentir, nenhum falou português, ninguém falava português. E eu interroguei, mas onde? É uma colónia.
Onde é que nós estamos aqui? Nós não estamos. Os nomes das ruas, a calçada, a construção, ok, havia muitos vestígios. Mas a dimensão humana de Portugal, e a língua é talvez o melhor património que podemos deixar, não encontrei. E vi muito decepcionado com o meu país, porque senti que ninguém estava preocupado com isso. Portanto, foi uma experiência muito interessante. Não voltei lá. Estive na China, 2 vezes na China, e o que diz retrata perfeitamente. Sentimos numa outra dimensão, porque eles não falam inglês. Naquela altura, eu estive na China depois em 2000, e depois voltei lá mais tarde, em 2010, por aí assim, e é uma outra dimensão. Ou temos alguém que traduz por nós, ou estamos encolados, porque entramos num restaurante e damos uma emenda. Só tem caracteres lá dos chineses, e agora? Não há fotografias com as pernas de frango, ou com o hambúrguer, não há. E a gente começa a olhar para os outros, e aponta e diz, olha... E depois os rituais são diferentes. Lembro-me perfeitamente de perguntar a um chinês quanto é que custa. Ele não fala inglês, nem fala nada. Em Portugal é fácil, olha, quanto é que custa? E ele foi chamar os amigos, ou a família, ou o raio, e fartavam-se de rir com aquele gesto, que ele não fazia ideia o que é que significava. E eu completamente envergonhado, porque o gajo é estúpido, o gajo não percebe. E, portanto, estas coisas dão-nos um capital, um enriquecimento, que só quem passa por estas experiências é que verdadeiramente pode depois crescer como ser humano e perceber o quão pequeno é este planeta tão grande, não é? E pronto, e vou calar mais um bocadinho. Obrigada. Então, enquanto os outros tertulianos estão ainda a ganhar coragem, eu gostava de perguntar, na continuidade desta questão que o Henrique estava a dizer, de facto, como é que deste a volta, Dora, para conseguires comunicar com eles? Era como eu estava a dizer, portanto, usa-se muito imagens, não é? A imagem acaba por ser muito importante. Estou-me a lembrar de uma altura em que fiquei muito aflita porque se me acabou a botija de gás e eu não era capaz de telefonar para encomendar. Aliás, tentei falar inglês e não conseguia. Então eu tive que arranjar maneira de o porteiro ir a uma parte do prédio onde havia uma botija de gás para depois apontar para a botija de gás e lhe dar o meu telemóvel e o número do fornecedor de gás para ser ele a telefonar e encomendar a bilha de gás, não é? Portanto, teve que ser atrair o senhor a um sítio onde houvesse uma bilha de gás para lhe mostrar. Ou outras vezes, pronto, era assim, através muito de imagens e não é? Muitas vezes é o que... Mas depois acabaste por dominar a língua? Como é que foi? Pronto, saí assim uns rudimentos de mandarim, uns rudimentos de cantonês, não é? Mas depois, enfim, o inglês também acaba por funcionar como língua franca, não é? Em alguns contextos. Nos outros, uns rudimentos básicos, não é? De cantonês e de mandarim, não é? Aliás, temos aqui a Fernanda Dias, que viveu tantos anos em Macau, não é? Eu peço licença para contar um facto. Sim, Muito curto. sim, claro. Obrigada. Não é preciso. Sim, é só para gravar, mais nada. Eu sou amiga de um casal que foi do norte de Portugal para Macau, nem de carro nem a pé, porque o carro que levavam ficou a algures nas montanhas da Eurásia, lá para o meio, e depois foram como pode ser, confiando muito nas pessoas que lhe deram boleia e levaram 2 anos e chegaram a Macau. Mas lá naquelas montanhas, uma vez, quase ao anoitecer, em que não tinham nada para comer e andavam à procura de uma casa que lhes pudesse dar uma refeição, eles pagariam, evidentemente, mas era uma aldeia muito pequena. E chegaram lá, evidentemente que ninguém tinha uma língua comum, e acharam que com gestos a coisa resolvia. E então encontraram um pastor
num atalho e fizeram... E o outro não. Mas o meu amigo, que é fotógrafo e é uma pessoa muito atenta a visualizar as coisas, lembrou-se de fazer assim. Levaram-nos para casa, claro, e deram-lhes um magnífico jantar e não aceitaram dinheiro. Pois, faltava o detalhe. Portanto, é muito fácil a pessoa, ao fim de 2, 3, 4 anos na China, dizer assim: eu já não sou turista, eu sou viajante. E depois, quando ninguém entende, nem as pessoas que encontramos na rua, nem os taxistas, parecem não perceber nada de português, mas o que é isto? Os portugueses viveram aqui tantos anos, não ensinaram esta gente a falar português e esquecem-se, por exemplo, para pedir a conta, eles não são assim tão iletrados como se pensa, basta fazer assim e eles trazem a conta. É só isto. Obrigada. 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 Sim. Não, ele gosta de desporto. Ele gosta de desporto também. É o nosso novo, portanto, aguenta-se. Eu estava a ouvi-la e estava-me a recordar das nossas peripécias. A memória já não é o que era, mas aos poucos as coisas vêm ao de cima. E eu recordo-me de duas coisas giras em relação a estas dificuldades. A primeira, assim, na China, a primeira vez que fui à China, apeteceu-me mandar, na altura ainda era fax, o meio de comunicação privilegiado era o fax, já não era telex. E eu pensei para os meus botões: opa, isto é bué de giro, eu trabalho muito com os miúdos nas escolas, portanto, desculpem este linguajar, a professora Fátima sabe que é assim. Eu pensei: isto é bué de giro, pá, mandar um fax lá para o continente, lá para Portugal, com qualquer coisa escrita em chinês, aqui pelo chinês da recepção. Porra, não interessa o quê, os gajos também não sabem chinês, que é Portugal. Vou eu à recepção, contentíssimo com a minha ideia fabulosa. E isto era para aí, sei lá, 10 da noite lá, que cá se calhar era meio-dia. E agora? Bom, nos hotéis, naquela altura, agora presumo que não mudou muito, os funcionários, os recepcionistas e os outros funcionários do restaurante, em todo lado, chineses, tinham uma plaquinha com um nome inglês. Era o James, o John, o Smith, que aquilo fazia-me uma confusão tremenda. Mas a generalidade não falava inglês. Mas havia um outro que arranhava qualquer coisa. Então eu chego lá, e lá diga uma rapariga o que é que eu pretendia. Olha, eu queria mandar um fax para Portugal. E ela, ok. Eles dizem sempre que sim. Yes. Com um grande sorriso. Ele deve ser o partido na altura que impunha aquela regra. Eu disse, ok. Então, se puder escrever qualquer coisa em chinês, caractere chinês, ela, yes. E depois não acontecia nada. Ela continuava ali a olhar para mim. Eu, se calhar não me expliquei. Queria mandar um fax assim, eu expliquei umas 200 vezes. Para escrever qualquer coisa, a senhora escrever em caracteres chineses. Yes. Ok? Percebeu? Yes. Bem, chegou uma altura que eu comecei a ficar nervoso e irritado, porque a senhora só dizia yes com um grande sorriso, mas não se mexia do sítio. E eu pensava, essa gaja é estúpida. Bem, ela deve ter sentido que eu já estava a perder o controle das emoções. Ela faz-me assim, ok, momento, desaparece lá para dentro. Entretanto, já tinha sempre aí perto da meia-noite, porque a gente não se conseguia entender. Parece-me um fulano a falar um bocadinho melhor inglês. Então, ele dirige-se a mim e diz-me assim, desculpe lá, mas a minha colega está-me aqui a dizer que o senhor está a pedir para ir à igreja, mas a estas horas? Eu desisti, esquece. Fui-me embora irritadíssimo e não consegui mandar um fax, porque a senhora entendeu que eu queria ir à igreja, mas àquelas horas, quase à meia-noite, o que o gajo queria fazer para a igreja? E na China, uma igreja, não é? Essa foi a primeira peripécia. A outra, que também foi muito engraçada, que tem a ver com estas dificuldades que as pessoas têm em percepcionar a perigosidade do desconhecido. Então, quando fui ao Sri Lanka, também toda a gente dizia que eu ia morrer lá, se não foi lá aquela guerra dos tigres Tamil, perigosíssimo.
E eu gosto de pensar pouco, que é para fazer muito, porque se pensarmos muito o cérebro vai sabotar o processo e vai nos demover de fazer as coisas. E eu fui. Então, tem aqui um grupinho de amigos preocupados comigo, que dizem, pá, tu vai dando notícias, pá, e onde é que tu vais? Eu sei lá, eu vou de mochila às costas, a terra em Colombo, e depois tenho 4 ou 5 sítios que eu tenho que ir, mas como é que vou, quando é que estou, quer dizer, eu não sei. No meio do meu percurso, o telemóvel, aqui é um país muito úmido, como sabemos, aqueles países são muito úmidos, o telemóvel que eu tinha na altura, com a umidade toda, avariou. Até eu tive ali uma semana e meia, sem dar notícia a ninguém, porque não tinha como fazer. Eu fico sempre em alojamentos baratos, até porque eu gosto é de viajar e ficar em alojamentos caros limita as minhas viagens, e cada vez mais. Então, também não tinha muitos meios alternativos para comunicar com o mundo que estava vivo. E nem me passava para a cabeça que alguém estivesse preocupado. Quando eu voltei, vocês não fazem ideia. Já tinha amigos que tinham telefonado para a Embaixada do Sri Lanka em Lisboa, já tinham mobilizado os serviços de informação de lá no Sri Lanka. Eu estava dado como desaparecido. E eu olhava para os gajos, avariou-se o telemóvel, eu não tinha como comunicar. Estavam ofendidos comigo porque achavam que eu já tinha morrido para lá, tinha sido raptado, esquartejado, sei lá. Portanto, estão a ver o efeito que a ignorância provoca nas pessoas. Pá. Agora foi mais recente, já não havia faxes. Portanto, há sempre peripécias engraçadas para contar. Obrigada, Henrique. E já agora, antes de passarmos a outros temas, e só para concluir esta questão aqui da língua portuguesa, eu recordo-me que na conversa interessante que tivemos na altura com a Sofia, a Dora dizia justamente que, e gostava de pedir para ela falar um bocadinho mais disso, que tinha ficado também ela curiosa com o interesse pela língua portuguesa. Portanto, isto em 2012, quando chega lá, isto em resposta àquela questão que o Henrique falava há bocadinho. Pergunto, Dora, se este interesse pela língua portuguesa de facto aumentou. Partilha connosco um bocadinho, porque acho que é muito interessante nós termos noção. Sim, houve até algumas estatísticas que diziam que até havia mais gente a falar português desde a passagem, não é? Do que quando Macau tinha administração portuguesa. Este interesse pela língua portuguesa notou-se muito a partir dos últimos anos. Eu posso dizer, por exemplo, que não só em Macau, sobretudo a nível da China, não é? É um interesse muito da China. Em 2012, quando eu fui para Macau, havia 4 universidades chinesas com departamentos de português. Neste momento há 43. Porque é que há este grande interesse pelo português? Tem muito a ver com os negócios que se fazem com a África, não é? Com Angola, com Moçambique, com o Brasil, não é? Portanto, é um interesse que tem por base os negócios e o comércio, não é? Muitos dos alunos formados lá na nossa universidade, lá em Macau, tínhamos, para além da licenciatura, tínhamos também mestrados e doutoramentos. Por exemplo, dos alunos que fazem os mestrados em tradução, muitos vão depois trabalhar para Angola, para Moçambique, para as empresas, como tradutores, não é? Muitos desses alunos. Muito bem. Sim. Obrigada. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Camões, em Lisboa, precisamente em 2013 e 2014, e observámos esse aumento de interesse. E, de facto, o Brasil também investiu muito no ensino da língua lá, tinha muito menos pessoas do que tem agora a ensinar a língua portuguesa. E, portanto, foi precisamente, eu creio que quando saí de lá, no fim de 2014, ainda não chegava às 30 universidades, mas foi sempre em crescimento. Foi, sim, agora são 40 exatamente. E percebemos que era principalmente um conhecimento técnico da língua que era solicitado, e os objetivos eram quase todos empresariais, sim, é verdade. Mas atrás disso veio um interesse cultural, acredito. Sim. Muito bem. Interessante. Obrigada. A minha dúvida é, e sobre isso não falámos na outra vez, estando em Macau, ou mesmo quando esteve no Uruguai, teve interesse em ter conhecer a literatura
que era feita lá e se sentiu diferenças e quais? Consegues falar um bocadinho mais alto? Eu repito. Sim. Quando esteve nos outros países, teve interesse em conhecer a literatura que se faz por lá e se é uma literatura diferente, com uma inspiração diferente, ou mais reflexiva, ou mais contemplativa? É neste Obrigada pela pergunta. Sim, aliás, eu trabalho com literatura comparada, não é? Portanto, o interesse pela literatura, para mim, é a base de tudo e é sempre um ponto principal. No Uruguai, preocupei-me muito em conhecer muitos dos escritores uruguaios, em lê-los. Em Macau também, não só escritores de Macau, como também, aliás, temos aqui uma, cuja obra eu trabalhei e tenho trabalhado, não é? Fernanda Dias, claro, uma escritora de Macau, mas em língua portuguesa. Também fui conhecendo autores chineses, sobretudo não apenas de Macau, não é? Que também conheci alguns, mas também, por exemplo, há coisas maravilhosas na poesia chinesa e há autores chineses extraordinários, não é? Por exemplo, a poesia da dinastia Tang, não é? São poetas extraordinários. Também gosto do Nobel da Literatura Chinês, creio que foi de 2013, o Mo Yan, e muitos outros que tenho entretanto lido. Agora, claro que cada literatura é diferente, porque uma literatura é sempre produto de uma sociedade e de um momento histórico, não é? Portanto, a literatura da China, a literatura de Macau, a literatura do Uruguai, cada uma tem as suas próprias especificidades, não é? Normalmente, uma das preocupações dos comparatistas, de quem trabalha com a literatura comparada, é procurar, por exemplo, semelhanças no seio de todas as diferenças, não é? Essa é uma das perspectivas. No meu caso, eu na literatura comparada tenho trabalhado muito com a imagologia, é um nome assim esquisito que faz lembrar quase a imagiologia das radiografias. Aliás, o computador escreve sempre imagiologia, tenho que corrigir, porque não tem nada a ver. A imagologia é uma corrente da literatura comparada que estuda as imagens do estrangeiro. Então, essa tem sido também um dos meus interesses, estudar as imagens do estrangeiro, como é que os povos se veem uns aos outros através da literatura, e isso tem a ver com as heteroimagens, portanto as imagens dos outros, e depois também com as autoimagens, não é? Que é a imagem que um povo faz de si próprio e que também se reflete na literatura e naquilo que é escrito. Não sei se respondi. Obrigada. Deixou-me curioso para fazer também uma pergunta. Eu não tinha esta percepção, ainda estava preocupado com esta vertente, mas para uma mulher ligada à literatura, na China atual, sente-se a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, fala-se disso, lamenta-se isso, ou isso é um assunto tabu? Chegou a perceber alguma coisa sobre isso? Não se fala, pelo menos não me apercebi que se falasse da Revolução Cultural, ou que se lamentasse. Não. Porque visto do nosso lado, cá do Ocidente, foi uma perda inestimável de literatura milenar que foi queimada, foi destruída, não é? Sim, mas isso não... Não estamos autorizados a falar sobre isso lá. Ainda não. É isso. Não. Sim. Ok. Estou a adorar estar aqui. Pensei que não vinha porque também não tenho estado muito bem, mas estou a adorar. Duas perguntinhas. Voltaria a escolher Macau para se fixar, deste ponto de vista da sua carreira e do trabalho? E a outra perguntinha. Aqui, pronto, neste diálogo Ocidente-Oriente, o que é que está em nós ainda daquilo que veio do Oriente até cá? Não sei se consegue percepcionar, estando lá,
e estando aqui, o que é que perdura em Portugal, nesta nossa cultura, Vou só pedir, aquilo que é a cultura chinesa, eu acho daquilo que nos que deixaram. eu acho que há quem não tenha ouvido, não é? Vou tentar só repetir o que a Custódia disse, Não se ouve? porque esse microfone esse microfone não amplifica, só registra, não é? Eu vou tentar, se estiver incorreta, depois a Custódia corrige, mas é só para que todos ouçam. Portanto, a Custódia pergunta se a Dora equaciona Macau como Se voltaria a ir novamente para Macau. Novamente se fixar lá, se equaciona isso. Não, se voltaria a fazer o mesmo, não é? Sim, se voltaria a fazer o Pronto. mesmo, sim. Sim. Ok. Sim. E também, outra pergunta, é portanto, neste diálogo entre Oriente e Ocidente, e tendo estado lá, se notaste lá ainda a presença cultural. Não, aqui em Portugal, aqui na nossa cultura, É? na nossa maneira de... Então percebi, ainda bem que pedi porque também não tinha ouvido bem. Pronto. Então não percebi. É isso mesmo. No diálogo que se estabeleceu entre o Oriente e o Ocidente, entre Portugal e a China, o que é que hoje ainda é possível sentir aqui, na nossa maneira... Aqui. Pensava que era lá. Não. Pensava que era lá. Na nossa maneira de ser. Ok. Muito obrigada pela pergunta e muito obrigada por estar aqui também. Para começar, a primeira pergunta, sim, voltaria a fazer o mesmo percurso. Voltaria sem dúvida. Houve uma altura em que pensei que ficaria lá mais tempo. Acabei por mudar a pandemia e a política que foi lá adotada pela pandemia, fez-me realmente reequacionar e repensar muito a minha vida, porque teria talvez ficado lá mais algum tempo. Mas, de qualquer modo, creio que foi um ciclo que fechei e que foi muito importante para mim e voltaria a fazer tudo novamente. Relativamente à segunda questão, o que é que há aqui da presença de Macau ou da China em Portugal, não é? É isso? Sim, da cultura que é extraordinária, não é? Eu creio que continua a haver muito desconhecimento em Portugal daquilo que é a cultura chinesa e daquilo que é a cultura também de Macau, não é? Agora, o que se vê é que com os institutos Confúcio e também com o aumento da comunidade chinesa aqui, começa a ver-se, por exemplo, lembro-me, por exemplo, que a Denise partilhou no Porto o desfile do dragão, não foi? Portanto, viu no Porto do Ano Novo Chinês, não é? O ano da lebre. Sim, não. Portanto, é o tigre, era o que estava, sim, não, chamava o tigre, sim. O coelho. O coelho, sim, portanto é o desfile da entrada, não é? Do Ano Novo, sim. Portanto, creio que o que acaba por haver é isso, não é? Aquilo agora dizer que há alguma coisa que está enraizado na nossa cultura, nas nossas comunidades, sinceramente não me parece. Creio que continua a haver um certo desconhecimento. O que há agora acaba por ser, essa cultura acaba por ser mais divulgada pelas comunidades que, entretanto, se integraram aqui em Portugal. Não é alguma coisa que tenha ficado, por exemplo, da passagem de Portugal por Macau. Não me parece, aliás, parece-me que Portugal nunca quis muito saber de Macau, não é? Enfim, é assim aquele... Mas, professora, só uma coisinha, em Porto, todos os que estavam ali distribuindo os coelhos eram chineses. Pois, é isso que eu digo, portanto, isto é... Sim. É isso que eu digo, não é? O que se vê da divulgação acaba por ser feita mesmo pelos chineses que estão aqui a viver em Portugal, não é? A comunidade chinesa que se vai integrando em Portugal, não é? Dizer que ficou uma marca histórica, uma marca cultural, não é? Do passado, não me parece que isso se note, não é? A não ser, claro... Fernanda, não sei se... Eu ia só perguntar, Camilo Peçanha invenciona
ocidentais escreveram em vão? Não escreveram, quer dizer, não escreveram em vão, mas... É que nós temos todos... Então, as escolas não teriam um papel para explicar um pouco o que é, o que foi e o que será a cultura portuguesa nesses Isso é o contrário. Isso é o contrário. nesses países? Por exemplo, Isso é o contrário. na ilha de Tanegashima, no Japão, Acho que ele também não percebeu. todos os anos há um festival que dura quase uma semana em honra de Fernão Mendes Pinto. E tem no Porto uma estátua enorme do Infante Dom Henrique, que quando a gente pergunta aos miúdos da escola quem é, eles dizem é o homem do mar. Sim, mas a pergunta não contrário. é ao contrário. A pergunta É é ao contrário. da China, portanto, o que é que há da China em Portugal? Não? Exato, por isso eu pergunto Camilo Peçanha e Venceslau de Moraes em Portugal, alguém encontra ali o Oriente que nós conhecemos? É isso mesmo, porque é tão bela a cultura chinesa e tudo Sim. aquilo que nós estamos lá há tantos anos, estamos lá e vimos aquilo com tanta importância, e é isso que eu também sinto aqui, não há simpatia entre o português e o chinês, não há, não há muita, não há. Mas pergunto isso exatamente, Não, acho que... Mas isso Eu acho que é. esse elo existe na literatura. Existe, mas a questão também passa pelas escolas. Não diz nada. É isso. Ali, Depois quem é que estuda Venceslau? a questão é, não, Venceslau de Moraes está fora, o Camilo Peçanha também está. Também está, a questão é essa. Existe. É. Pode estar na gaveta. Também não nos podemos esquecer, já agora, isto é à parte, que nós estamos aqui neste solo que foi quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos, segundo alguns eruditos, o Oriente, porque isto é o andaluz, onde havia uma cultura oriental. E essa cultura oriental, de certo modo, também nos foi negada. Quantos de nós aqui, eu não sou capaz, são capazes de declamar poemas que foram escritos aqui dentro de uma cultura oriental? Aqui neste solo que nós pisamos todos os dias. Aqui foi o Oriente, foi o andaluz. Sim. Teve uma influência imensa na cultura do Médio Oriente atual. Eu falo dos eruditos, falamos de cultura e de literatura. Aqui foi um grande foco, uma enorme influência cultural e artística daquilo que nós consideramos hoje o Oriente. Foi daqui para lá. Em tempos, claro está que a história é feita assim, não é? É feita de criatividade e depois é feita também de esquecimento. Sim, é isso. Obrigada. Obrigada. Já agora uma curiosidade complementar a todas estas conversas. Falavas há bocadinho das diferenças culturais, mas eu pedia para falares um bocadinho mais se possível. Ao chegar lá, que diferenças grandes notaste, e certamente notaste, na maneira de viver? Porque nós temos um bocadinho a ideia muito superficial de quem não conhece, de quem não vive, de quem não é viajante, muito menos residente lá, de que os orientais têm uma forma de vida diferente da nossa, que são mais cumpridores, vá lá, ou mais trabalhadores. Às vezes há estas generalizações que todos nós fazemos. Pronto, isto é verdade, as pessoas resmungam menos e trabalham com mais gosto, isto é verdade, ou é só um mito? Bem, Satisfaz a nossa curiosidade. a nível de trabalho, há, por exemplo, a questão da pontualidade chinesa, não é? Portanto, 15 minutos antes, se há uma reunião que é para começar às 9, um quarto para as 9, está toda a gente na sala. E, pois, sim, aqui, sim, é isso, mas, pois, pronto, mas lá, enfim, há esta questão dos 15 minutos, portanto, 15 minutos antes está lá tudo, não é?
Depois, relativamente, por exemplo, a horários ou ao funcionamento das coisas, ao fim de semana tudo trabalha normalmente, não é? Em Macau, só mesmo a função pública é que não trabalha ao fim de semana, de resto, ao sábado, ao domingo, portanto está tudo aberto, está tudo a funcionar normalmente. Macau depois, como é também terra de casinos, não é? É uma cidade que não dorme, não é? Portanto, está tudo sempre em funcionamento. Eu lembro, por exemplo, de uma vez ir ao supermercado à 1 da madrugada, porque fiquei a trabalhar até tarde e tinha um supermercado mesmo debaixo do meu prédio, e havia uma fila que parecia aí o modelo ao sábado, ao fim de semana, não é? Portanto, há essa questão. Depois, relativamente aos horários das refeições, também, normalmente jantam muito cedo. Que horas mais ou menos? Por volta das 5, normalmente. Mas depois ceiam. 5, 6 horas. Mas depois ainda ceiam ou não? Depois também normalmente trabalham cedo, não é? Mas eu lembro, eu dava normalmente aulas de mestrado, começavam às 7 e as minhas alunas ficavam muito chocadas, perguntavam-me sempre se eu já tinha jantado e ficavam muito chocadas quando eu dizia que ainda não tinha, que às vezes ainda não tinha jantado antes da aula das 7, não é? Isso para elas... 7 da tarde. 7 da tarde, sim. Isso para elas era assim um escândalo. Depois, uma das questões é, por exemplo, as diferenças Eles de manhã comem normal, portanto aquela questão de haver Pronto, tem a ver também com os hábitos culinários, não é? Aquela questão do pequeno almoço, como nós aqui temos, não é? Para eles o pequeno almoço pode ser os noodles, não é? Como é normal, não é? Há essas questões também relativas às refeições, não é? Relativamente ao horário de trabalho, também é bastante alargado, não é? Mas são... Horas no meu filho, tentado na China, trabalham de seguida, depois na hora do almoço dormem assim, portanto, dormem no chão. Sim, ou comem qualquer coisa, sim. E no mesmo escritório enorme, eles dormem a descansar enquanto uns minutos deitam-se no chão. Sim, isso também tem uma grande facilidade em dormir, encostarem-se em qualquer sítio e dormir. Até no trabalho, porque sim. longas horas de trabalho, se encostarem ali num bocadinho, adormecem com... E também outra coisa que é, nós temos aqui esta hierarquia da comida, as entradas, o café, não sei quantos, e a sobremesa, eles portanto se misturam tudo, não é? Bebem café, depois comem doce e depois tornam... Sim, ele não tem esta não é? Sim, esta ideia, sim. Começa com a sobremesa e acaba com o peixe, metem o peixe no meio com o café, com a bebida e... Portanto, é o que eu vejo. É uma das... Uma coisa também curiosa é, por exemplo, no restaurante não há aquela ideia de as pessoas comerem ao mesmo tempo, não é? Aquele culto da mesa. E então era, por exemplo, normal irmos a um restaurante e uma pessoa ser servida e depois a outra só ser servida daí a não sei quanto tempo, não é? Eles achavam estranho a pessoa a quem tinham trazido a comida não começar a comer, não é? Por exemplo. Sim. Eu falo muito com colegas de lá e reparo que há muito interesse e muita curiosidade em saber coisas de cá, Portugal. Pois. Hábitos de nós lhes dizer-vos como é que são, como é que é cá o país, o banco, como é que é. Isso é muito engraçado. Eu tive um colega que teve lá há muitos anos, Pedro Varinhos, não sei se ele diz algo. Não. Mas só para fechar a pergunta sim. agradecer também os contributos de todos. Aliás, temos muitos viajantes aqui na sala, não digo mais, mas temos muitos, não é só o Henrique, não é? Pois. Há aqui muita gente com muitos contributos de mundo, mas há bocadinho só te perguntava também, em termos de atitude, se achas que são pessoas, genericamente, um povo feliz, mais sério, porque nós temos a ideia de que não são assim tão felizes, e se calhar é uma ideia generalizada que não tem nada a ver, não é? Sim, quer dizer,
Essa questão aí da caracterização de um povo é sempre complexa, não é? Porque o que nós vamos conhecendo é sempre uma parcela, não é? Exatamente. Portanto, sabemos que há de tudo, não é? Por isso acaba por ser um pouco difícil, não é? Fazer esse... Se calhar a manifestação. Sim. Essa publicidade, Sim, é verdade. Por exemplo, a nível, por exemplo, de manifestação de afeto, não é? São muito mais reservados, não é? Isso é sem dúvida, são muito reservados, muito, enfim, no seu mundo, não é? E no seu círculo. O meu filho, que é para Chile, muitas vezes, porque ele trabalha na minha trabalha para a China, e já teve uma colega várias vezes na minha casa chinesa, Se calhar que é mais fácil assim. como é que dizer, é uma chinesa sem filtros, né? Nem é uma chinesa que está aqui, que já está habituada, mas que veio da China, Pois. que está em Portugal. E na minha casa, e ele diz que a maior parte, muitos dos costumes chineses são coincidentes com os nossos costumes. A família, as coisas são coincidentes. E também uma curiosidade enorme conhecer. Nós estávamos a falar, ele estava mesmo em português, passados a primeira vez, a segunda e a terceira, já tinha palavras em português, agora acaba de voltar a trabalhar em Lisboa. Achei-se um pouco uma vontade, uma alegria de estar em Portugal, mas querer aprender. Não é? Impressionante. E a curiosidade de saber as coisas, os costumes, todos na minha casa, quis ver tudo, onde é que se fazia a comida, o que é que não. Impressionante. Nós sempre ficamos sensibilizados quando alguém quer saber alguma coisa de nós, não é? Claro. A curiosidade é uma ligação, não é? Aquela curiosidade, como é que é dizer, de inveja, de ciúme, muitas vezes existe, não é? É aquela curiosidade genuína de aprender, a vontade de aprender é enorme que eles têm também, querem saber, e aquela, como eu estava a dizer, querem saber também como é que as coisas são. Já vou querer fazer uma pergunta. Ponha mais pertinho, ponha mais pertinho. Com o Oriente, tem a ver Pois. é também com o Oriente, mas é com o Uruguai. Mas estão a ouvir? Não. Será que ele não está a funcionar? Tem que ser mais alto ou então, se calhar está desligado. Não, mas eu acho que estão. Pois. Peraí. Falar no Uruguai, aqui no Uruguai em 2003. Pode ser seguramente aqui em Montevideo. E vi lá o... Eu estive em 2001, 2002. E havia a parte Peraí. portuguesa, não é? Se calhar desliga de vez em quando. A parte que é parecida aqui com a entrada populares, os portugueses, e estive também. Ele de vez em quando deve dormir. Liga lá. Uma série de resquícios da cultura portuguesa. O museu estava aberto, havia aquela dos espíritos, dos Cervantes. Isso foi na Colónia de Sacramento. Pois, na Colónia de Sacramento, sim. Foi onde... Via-se ali Sim, a Calha dos Suspiros, sim. Naturalmente, havia ali uma entidade. E depois fui em 2014, em 2017, outra vez, continuavam as ruas, não havia... Da Colónia de Sacramento? Sim. Em 2017, o museu fechado, com ervas, aquelas telhas e das tios. Estava a dormir. Sim. Mais pertinho. Isso. A telha romana, o museu fechado. Fiquei sempre isto mesmo, e lá o bem-vindo quis mostrar-me, isto aqui há aqui um bocado de Portugal. Pois. Esse bocado de Portugal, algumas têm uns nomes, não é? Sim. Todas aquelas, mas mais degradado, tudo mais degradado, o museu fechado, com telhas partidas, com ervas do lado, do telhado. Fiquei extremamente decidido, mas é que está aqui, a cultura portuguesa está a fugir daqui, desaparecer. Está ligado. Enquanto que, por exemplo, na China, está a aumentar, o seu tem que pôr mais perto. Está a subir. Sim, neste caso, pronto, é o interesse sobretudo pela língua, não é? Realmente não tinha ideia que no Uruguai a Colónia de Sacramento eu não voltei, não é? Desde que saí de lá em 2002, depois ainda lá não voltei. 14 anos foi uma diferença. Pois, realmente é realmente uma pena. Foi o Estado português que deixou de subsidiar qualquer coisa, pois. Uruguai, não sei. Pois, realmente, é realmente uma pena. Tens mais uma crónica para ler? Não? Acho que se calhar não. Aqui a nossa coluna tem vida própria. Pois é. Agora está muito ligado. Há bocadinho estava a dormitar.
Se Marcos está a ver, depois está a ver, o que é que pode falar? Bom, a noite vai avançando, estou a ouvir assim imenso eco. A noite vai avançando, mas não queremos que deixem as vossas questões, não é? Coloquem à vontade. Não fiquem com questões para colocar aqui à Dora. Agradeço também, uma vez mais, a todos vós. Eu posso fazer uma Muito bem, muito bem. banal nestas situações, É só para ti, eu sou melhor. Tenta lá. que é viveste experiências em vários países, sempre como professora, não é? Qual delas foi a mais rica? Em que país gostaste mais de estar e trabalhar? Sim, eu creio que toda a gente me ouve, não é? Precisas, Acho que não preciso. Seja amplificador. Tenho amplificador. É difícil dizer, não posso dizer que haja. Foram experiências diferentes e também durante tempo, portanto, a extensão temporal também foi diferente, não é? Por exemplo, em Macau fiquei 10 anos, no Uruguai fiquei 1 ano, nos Estados Unidos fiquei períodos de uns meses, não é? Foram experiências realmente muito diferentes, todas elas enriquecedoras, e todas elas tiveram o seu encanto especial, não é? É claro que esta última, pela sua extensão, não é? Esta de Macau, é claro que me marcou muito especialmente, não é? Mas as outras foram também importantes e foram também muito enriquecedoras. Mas, professora, só imagino, marcou, sim, mas também devem ter tido as situações meio trágicas, no sentido da ambientação, né? Eu imagino vim de lá, num país que é semelhante na língua, não é igual, mas é semelhante, e a senhora indo para um país onde nada, não tem nada. Sim. Então, devem ter tido, fora o gás, né, a ligação do gás lá. Sim. Né? Imagino que devam ter tido situações que a senhora, eu acho que sentou para chorar, porque... Sim, isso aí também faz parte, não é? Também faz parte, sem dúvida, não é? Claro. Não é fácil, não é? Essa dimensão também sim, também faz parte, é claro, não é? Tanto quando se vive como quando se viaja, não é? Como ali o Henrique, não é? Também esteve ali a contar uma situação, enfim, desesperante, embora com dimensões, enfim, mais pequenas, mas sim, é diferente, sim, é diferente, sim. É verdade, sim, é mesmo. É verdade, sim. Agora aproveito também para lhe perguntar, fazem muitas vezes esta pergunta, eu tenho aqui o meu, preciso. Já fui promovido, já tens o microfone. Deve ser um casaquinho. Astronauta. Destes países todos por onde andou, é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Qual é o que elegia para viver para o resto da sua vida? É uma pergunta que eu tenho sempre uma imensa dificuldade em responder, porque eu acho que só não vivia num dos países todos que conheci até hoje. De resto, eu vivia muito bem em qualquer um dos outros. Portanto, presumo que se calhar também é um desafio pensar um bocadinho, e já agora porquê, não é? Realmente é difícil responder. Portanto, qual era o que eu elegeria para viver? Para me fixar. Não. Portugal conta. Olá. Portugal também conta, não é? É isso. Não, Portugal está fora da equação. Portugal está fora da equação, é? Sim, dos países por onde andou... Ok, além de Portugal... Já complicou. Bem, já complicou. É assim, eu... gostei, enfim, foi muito enriquecedora a experiência de viver na Ásia, as passagens pelos Estados Unidos, pela América pelo Uruguai, mas sou muito sincera, gosto muito de viver na Europa.
Gosto muito de viver na Europa, portanto, na Europa, enfim, Itália, Espanha, França, Portugal, até a Áustria, Viena da Áustria também, enfim, gostei muito. Sinceramente, depois disto tudo, tenho uma nítida preferência pela Europa. Nada como voltar a casa. Considerando a Europa a nossa casa. Não é? Isso, é verdade. Quanto mais viajamos, mais gostamos de voltar a casa, não é? Quanto mais viajamos, mais gostamos de voltar a casa. É uma grande frase. Mas já por causa de termos de comunicação, estamos a falar de histórias de comunicação. Esta é quase uma história que é... Pertinho. É quase uma... Eu, em 30 anos atrás, estava a trabalhar no aeroporto de Joanesburgo. E pareceu um senhor ao pé de mim, já com uma certa idade, Assim, sim, já sei. a caminho da reforma, e perguntou-me onde é que eu era. Eu sou português, sou de Portugal. Isto tem uma história pesada com Portugal. Quando a South Africa Airways começou a viajar para os Estados Unidos, fazia escala aqui em Lisboa. Eu tinha casado com a minha mulher e a empresa ofereceu a viagem para os Estados Unidos e fizemos escala em Lisboa. Depois vamos ficar um dia ou dois. Naquela altura não havia serviços de turismo. O turismo era rudimentar. Então, claro, estávamos do outro, há muitos anos as pessoas apanhavam um táxi em Lisboa e o táxi levava as pessoas a Óbidos, ao Castelo de São Jorge, à Ericeira, por ali acima, ao Pimentejo acima, e o taxista, num desses dias, levou-os a Santarém. Mas quando é Santarém, pediu um café. Um café português, um café extremamente preto. E eu aqui, não vou comer isto. Assim, ingleses, ele era inglês, era sul-africano, eu não bebo café, quando ele pede um café, é café com leite. Portugal, Espanha, Portugal, Itália, a França, o café, o nosso café, a nossa vida, o nosso expresso. Então deu um café com café preto. Então o senhor, o empregado não sabia nada de inglês, eu pedi um milho que é em inglês, pedi um mel em africano, não sei o que é que havia de fazer, e entramos nós três, apontou para o café o que é que ele queria, fez o símbolo de uma faca que era por aqui, o empregado, de repente fez luz na coisa. Ele entendeu que o empregado tinha percebido, saiu a correr, atravessou a rua, voltou 3 minutos depois com 2 vezes para Pois. A comunicação também acontece com o nosso geómetro. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Mais uma questão? Não? Bom, vamos. É preciso que é para ficar registado nas imagens, senão para ficar Sim, sem não é som. preciso este, é preciso esse. Isto é que toca a todos, amigo. Obrigado. A minha experiência é muito diferente do português, do falar português nos países, portanto, fora português fora de Portugal, vamos dizer assim. A minha experiência é muito diferente da Dora. Eu chegava lá no navio português, a comunicação social da zona informava que estava lá aquele navio e os portugueses aproximavam-se de nós, e em todos os países por onde passei encontrei pessoas a falar português. Da Tanzânia foi talvez o país em que eu pensei, bem, aqui não vou encontrar ninguém a falar português, principalmente quando nos ofereceram um passeio a uma reserva de animais selvagens, um safari, exato, e fomos de avião, deslocámos muito longe do porto onde estávamos e vimos todo o panorama selvático que havia lá. Fomos convidados para almoçar num restaurante lá no meio das montanhas e, às tantas, houve um acidente lá um jacaré, ou um crocodilo engoliu uma criança por acidente, e ouço duas senhoras falar uma para a outra: olha lá,
olha lá, rica, isto aqui é chiquérrimo. Então não é que até os sacos cama são Lacoste. Lacoste. Portanto, mesmo aí também fui encontrar duas senhoras que eram de Cascais a falar português. De resto, foi mais ou menos encontrar portugueses por todo o lado. Muito obrigado. Obrigada. Bom, Henrique, já agora faz a gentileza. Sou o assistente do Pedro. Isso fez-me lembrar nas minhas deambulações lá pela China, em Pequim. Em Pequim não conhecia em Macau, mas depois eles foram também fizeram uma parte do percurso comigo. Um casal, eu lembro-me que ele era deputado no Parlamento Europeu e a senhora já não sei o que é que fazia. Mas também tinha formação académica, era gente com algum pedigree. Então fomos a um restaurante chinês, que naquela altura todos os restaurantes em Pequim eram do partido. Então o que é que lá vamos comer? Obviamente, pato lacado a Pequim. É obrigatório. E foi uma odisseia, porque desde logo entramos, a musiquinha ambiente, toda a gente espera ter uma musiquinha ambiente que seja oriental. Era Paul Simon e Art Garfunkel. Então eu disse logo à rapariguinha que nos servia, música, não, traditional music, your music. E a senhora com os olhos muito abertos, ok. Foi-se embora, voltou ao fim de imenso tempo a pedir muita desculpa, mas não tinha música chinesa. Caramba, em Pequim, no restaurante para turistas, não tens música chinesa? Ok, lá veio o pato lacado a Pequim. A senhora, não me estava a tentar recordar-me o nome da senhora, mas já foi há muitos anos, não me lembro. A senhora prova o pato lacado a Pequim, em Pequim, e diz, isto é uma porcaria. Pato lacado a Pequim é o que eu como em Lisboa no restaurante do meu amigo não sei quanto. Que ignorância. Não é? É como estar aqui e dizer, não, cozida portuguesa é o que eu como em Pequim no restaurante do meu amigo. As pessoas cometem estas atrocidades que falta de elegância. Eu nunca tinha comido pato a Pequim. Francamente, não percebo porque é que as pessoas veem a magia que veem naquilo. Mas foi uma experiência. Eu tive que gramar o Paul Simon e Art Garfunkel para não sei quantas horas. Eu estava sempre a pedir peças. Uma coisinha sobre o pato a Pequim. Claro. Olha, Fernão Mendes Pinto explica isso muito bem, porque ele diz, e é verdade, embora muitos portugueses não acreditem, que quando viajava por aquele rio acima, via quintas de patos, isto é, imensos rebanhos, rebanho não deve ser a palavra... Bandos, mas é mais que bandos. O rio coalhado de patos, imensos. E ele descreve aquilo com um tal realismo que os portugueses que leem Fernão Mendes Pinto, pelo menos quando eu andava na escola, diziam Fernão Mendes Minto. Mas aquilo é genuíno. E tinha uma razão de ser e teve a ver com o pato em Pequim. Não havia frigoríficos, nem havia maneiras de conservar a comida e andavam a construir a muralha da China e tinham que dar de comer aos operários. Então lacavam o pato, assim não se estragava. Comiam-no. Também aqui comem o presunto, que também é de certo, não é lacado, mas é salgado, e já houve um tempo em que não havia frigoríficos e a carne preservada ou os enchidos faziam sentido. O pato em Pequim fazia todo o sentido. E agora, aqueles que tradicionalmente vieram com os seus antepassados aprendendo a gostar, é como nós comermos uma fatia de presunto. É uma maneira de preservar os alimentos e de fazer com que aquela gente toda se alimentasse. Andavam a construir a muralha da China. Muito obrigado. Obrigada. Claro. É que esta conversa das aves fez-me lembrar uma outra história que não tem a ver com o Oriente, mas que se prende com o que temos estado aqui a referir enquanto diferenças culturais. E que é uma história de semelhanças culturais inesperadas. Quando eu visitei, uma das vezes em que visitei a Finlândia, porque estava a preparar uma tradução de um texto finlandês e ainda não conhecia suficientemente a cultura finlandesa,
levaram a mim e a 2 colegas que estávamos a trabalhar naquilo a uma terriola. Era fevereiro, estava tudo nevado e esta terra ficava na Carélia, que é uma zona norte, cerca de 700 km a norte de Helsínquia. Se imaginarem o mapa, Helsínquia está no extremo sul da Finlândia e depois aquilo é um território imenso, despovoadíssimo, porque eles são 5 milhões e têm uma dimensão territorial muito maior do que nós temos aqui em Portugal. E, portanto, em fevereiro, num cenário completamente nevado, fomos a uma aldeia remotíssima que ficava numa fronteira com a Rússia. Essa fronteira era feita por um rio, portanto era uma fronteira natural, um rio que estava gelado naquela altura, e aquela aldeia era mesmo uma aldeia tão pequenina que durante os meses fora do inverno estava habitada talvez por 10 famílias e durante o inverno havia 2 famílias, portanto havia 2 casas. Uma das casas que nós visitámos era de um casal que na altura eram septuagenários e viviam ali sozinhos. A povoação mais próxima que tinham era uma vila onde havia alguns supermercados, ficava a 40 km. Portanto, estão a ver o remoto desta situação. E lá vou eu, mais 2 colegas meus da Universidade do Algarve, uma das quais é finlandesa de nascimento, mas que também, como é urbana de Helsínquia, desconhecia muita desta cultura. O outro é um estudioso que talvez até conheçam, porque ele tem colaborado com várias autarquias e escolas, que é o professor José Joaquim Dias Marques, que faz estudos sobre literatura popular, oral e tradicional, e, portanto, uma pessoa especializada nessa questão. Eu cresci aqui no Algarve, não nasci aqui, mas cresci aqui desde os 3 anos, cresci em Lolé e fui educada muito por uma senhora que era analfabeta e que era originária de Goldra, que é uma zona aqui já quase no Barrocal de Lolé. E, portanto, isto era mais ou menos o nosso background. O senhor o finlandês que estava lá, que nos recebeu, fomos visitá-lo porque ele, na altura, isto passou-se em talvez 98, 99, era o último homem da cultura careliana que tocava uma harpa de mesa que eles têm, que é o kantele, e que cantava as músicas tradicionais relacionadas com o livro que nós íamos traduzir. E, portanto, nós queríamos ouvir o último homem finlandês que fazia isso. Havia algumas mulheres, havia alguns homens na Rússia e mulheres também, do lado russo, mas do lado finlandês ele era a única pessoa que fazia isso. Então lá fomos, e ele prepararam-nos uma sopa de peixe maravilhosa, foi no meio daquela neve, estávamos quentíssimos porque eles tinham a lareira acesa, foi uma coisa muito calorosa, e a tarde passou-se com o senhor a dizer em finlandês, porque só falava finlandês, o que é que ia cantar, e um dos outros senhores traduzia para inglês e nós depois ouvíamos a cantiga propriamente dita. E isto passou-se 2 ou 3 cantigas. E a certa altura o senhor, desculpem lá o longo da história, mas o senhor diz assim: bom, agora eu vou cantar, traduziram para nós, vou cantar uma música que fala sobre uma menina que é moça, que é virgem, mas está muito ansiosa por se casar, então quer saber quanto tempo é que vai ter de esperar até que se possa casar. Então ela vai à floresta e pergunta ao cuco quanto tempo terá de esperar até se casar. Isto era uma cantiga finlandesa, atenção. E eu, quando ouvi aquilo, arrepiei-me toda, olhei para o meu colega José Joaquim, porque eu sabia de certeza que ele conhecia aquilo, e virei-me e disse: isto é uma história que eu aprendi de uma senhora analfabeta, que é o Cuco da Ribeira, quantos anos vou ficar solteira. E nós, de repente, percebemos aquela história, nunca mais me saiu da cabeça, precisamente por ver uma cultura tão distante, tão remota, sem ligação nenhuma. Nós não colonizámos a Finlândia não colonizou Portugal, nem sequer se passa a questão que existe em Macau, de ter havido um contacto de povos, enfim. Claro que houve, com certeza, não é? Estamos aqui no mesmo território geológico, europeu, mas, de qualquer modo, aquilo para mim disse muito, abriu uma ideia, fez-me pensar que as diferenças culturais não são tão diferentes assim. Nós encontramos coisas tão dispas que, no fundo, têm sempre uma substância que vão por um sinal, às vezes por um pássaro, não é? Às vezes por uma tradição, vão ao encontro, vão reunir as pessoas que pensam que são muito diferentes. Desculpem lá de ser tão... Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por essa partilha. E já agora...
Já agora, peço desculpa. Já agora, não sei se também tem conhecimento de um trabalho muito interessante que tem sido feito ao nível do estudo dos provérbios. Pronto. Então, a professora sabe, mas nem todos poderão saber, que vai um bocadinho ao encontro disso. Portanto, existe uma ciência que é a paramiologia, que estuda os provérbios e, curiosamente, o que se tem verificado é exatamente isto, é que os provérbios que nós conhecemos como nossos, muito nossos, existe depois um provérbio similar em diversas línguas. Portanto, quase parece que há uma sabedoria assim ancestral que é realmente muito similar em todo o mundo. É muito curioso, portanto, agradeço também essa partilha. E um dia destes vamos trazer cá... Essa questão dos provérbios, aliás, muitas vezes nas minhas aulas, os alunos depois tentavam encontrar provérbios chineses que eram equivalentes aos nossos em português, não é? Porque é aquela sabedoria que fica, não é? Sim, também tem as semelhanças, sim. 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 E voltarmos mais atrás, temos dilúvios nos livros do hinduísmo, temos dilúvios sim. temos dilúvios em todas as religiões. Sim. Existia um dilúvio, na história, milagres também. O milagre das rosas. O milagre das rosas é um milagre que aconteceu em vários peças Europa fora. O milagre da dona Rainha Santa Isabel. É um milagre que se repete em vários países com a mesma história, ou rosas, ou será pão, ou será dinheiro, mas muitas vezes é flor, será simbólico. É simbólico. Portanto, as coisas não só a gente pensa, a gente é genuíno, é português, só aconteceu aqui, aconteceu por este mundo fora em diversas épocas e civilizações. Muito interessante, acho. Terminamos a tertúlia e já não temos fronteiras. Isto é que é fantástico. Eu tinha aqui também uma questãozinha, uma curiosidade, que é muito interessante andar pelo mundo todo, mas se calhar para quem é mãe, isto nem sempre foi muito fácil, não é? E uma vez que temos aqui o privilégio de ter aqui a mãe da Dora, não sei se ela quer partilhar um bocadinho o que é estar deste lado a ver a filha voar. Sim? Um momentinho só, peraí, um momentinho. Com as comunicações agora, sempre fica melhor. Porque, e desde que ela seja feliz no que faz, é o principal, saber que ela está bem. Já alivia. É isso. Então, sempre apoiou? Sempre. Então, acho que merece uma salva de palmas muito grande. Acho que sim. Fui. Olha que giro. Então, não sei se... Pois, eu fui no... Sim. Minhas lindas querem partilhar? Estava a dizer à Dora que no concurso que ela ganhou de Descobre a Tua Terra, eu também participei. E onde é que a menina foi? Não, mas não ganhei. Pronto, já percebi. Pronto, mas ficou bem entregue. Agradeço muito a partilha aqui da mãe da Dora. Aproveito para mandar um beijinho para a Sandra, que é mana, e que eu tive o privilégio de ter como colega de escola, mas acho que era merecido também esta referência, porque a família é muito importante. Claro. E sem o apoio da família as coisas são mais difíceis, e por isso acho que era importante e agradeço a sua partilha. Não sei se há mais alguma questão, curiosidade. Se não houver, damos a palavra à Dora para nos deixar uma última mensagem. Última agora, 2, pelo amor de Deus. E eu gostava de vos desafiar já para a próxima tertúlia. Então, vamos ter no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, claro, à hora do costume, às 21h30. Vamos estar no mês que vulgarmente é conhecido pelo mês do amor e vamos... Peço desculpa. A minha tosse tinha-se portado tão bem. Estava a dizer que em fevereiro vamos estar no mês
conhecido pelo mês do amor, e convidamos para a tertúlia um amor maior, digamos assim. Vamos ter 2 convidadas, mas acredito que depois se juntarão muitas mais pessoas a partilhar, como aqui aconteceu hoje. Este é o objetivo, não é? E vamos falar de um amor maior. Portanto, vamos ter connosco 2 mães que infelizmente viveram uma experiência que nunca deveriam viver, não é? De ver partir um filho seu, e fizeram dessa perda uma missão solidária e têm um testemunho extraordinário para nos deixar. Não quero que pensem que será uma tertúlia apenas triste, não é isso que elas desejam, elas querem trazer uma mensagem de esperança e de vida, sobretudo. Mas penso que vale a pena conhecê-las melhor e certamente conhecer muitos outros testemunhos de vida e de esperança. Por isso, dia 17 de fevereiro, à mesma hora, as 2 convidadas são a Cristina Terêncio, que conhecemos mais por Kita, e a Marita Alexandra, mas eu acredito que muitas mais pessoas também poderão depois partilhar, não apenas perda de um filho, mas outras situações de vida, porque em conjunto certamente conseguimos nos ajudar. E elas as 2 têm um percurso extraordinário que merece todo o nosso reconhecimento, e essa tertúlia será sobretudo também um abraço para elas e para todas as pessoas que passam por situações como essa. Por isso ficam já com esta data, 17 de fevereiro, divulguem e coloquem na vossa agenda. Mais alguma questão agora? Não? Então, se não há mais questões, agradeço muito pela vossa presença, pela vossa partilha. Agradecer também aqui à Olga, porque é a nossa coordenadora da biblioteca, também é gago, não é? É engraçado que nada é por acaso, nada por acaso, Dora. Não é por acaso aqui a nossa URSS, que também é Torga, e escreveste sobre Miguel Torga. Não é por acaso que estamos aqui à beirinha de abrir uma exposição sobre o Gago Coutinho. E o Gago é aqui o denominador comum. Sim. E o Gago Coutinho atravessou o Atlântico e tu também, não é? A primeira grande viagem académica Sim. foi também atrás da travessia do Atlântico Sul. Portanto, nada é por acaso. E também não é por acaso que temos um miminho para ti que és capaz de gostar. Esperamos. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. E com este miminho que é do município e é de todos nós. É que o Bernardo Passos é que escreveu sobre a URSS, não é? Pois, muito obrigada. Muito obrigada. Este livrinho, para quem não conhece, é uma coletânea de muitos poemas de muitos jovens estudantes da nossa escola Poeta Bernardo Passos. Está aqui uma professora, aliás muitas, mas uma aqui da nossa escola. São sementes, não é? São sementes de futuro. Muito obrigada. Futuro com palavras. Portanto, acho que tem tudo a ver contigo. E agora deixamos uma mensagem. Quero só agradecer, não é? Acho que agradecer imenso para já à Marlene pelo convite e a todos os que aqui estiveram presentes. Foi uma alegria imensa ter podido passar aqui estes momentos convosco. Muito obrigada. Estamos gostando. Muito. Pronto. Muito obrigada. Para quem ainda não bebeu um chazinho, um cafezinho, ainda pode fazê-lo. Ou um bolinho, esses bolinhos coitadinhos estão tristes, a pensar que ninguém gosta de nós, não é? Estejam à vontade. É porque... Obrigada. É curioso, porque é que está... Obrigada, que é para voltar. Na capa do Torga é igual a esta. Nossa, temos uma... Claro.